pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o nosso programa de 12 horas, de todas as terças-feiras. Como vocês já sabem, é um programa gravado. Nós estamos no nosso quadro Principiante Espírita, onde a gente estuda essas obras de Allan Kardec, são seus resumos, são as obras muito relevantes. A gente a cada dia descobre um pouco mais. Então, já começando de partida dizendo, se você aí dirigente, diretor, enfim, de qualquer casa espírita, componente de algum grupo de estudo, pessoal, estude instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O que é o espiritismo? O espiritismo na sua mais simples expressão. Vocês vão perceber o tanto que nós vamos poder contribuir mais e melhor para a doutrina dos espíritos. Se você quer ser mais uma formiguinha trabalhando nesse grande canteiro que é do edifício da obra espírita, por favor, estude essas obras, as divulgue nos seus grupos, nos seus contatos, convida para se inscrever no nosso canal se você achar que é relevante, se você entender que esse conhecimento é relevante. A gente percebe que, diferentemente de outros vídeos aí que tratam de outras situações, esses vídeos parece que não apetecem muito. E, de fato, né, uma obra, porque aqui, gente, olha para vocês verem, né, aqui tem 3 opúsculos, 3 obras, 3 resumos de Kardec, que são o que é o Espiritismo, o Espiritismo em sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Está nessa obra, né, Iniciação Espírita, da editora Edicel. Gente, maravilhoso. E eu tenho aqui, junto com o Lauro, aprendido bastante a respeito. Vocês vão ver hoje uma palavra totalmente não utilizada no nosso movimento espírita. Queria pedir quem chega por aqui, se quiser e puder, contribua pelo Pix conosco. Aí você vai fazer um bem muito grande, aí você não sabe o tanto, né? E também não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, lembrando que você não precisa contribuir com nada aqui, a não ser com a sua inscrição e com a divulgação de curtir, comentar e compartilhar, para ter acesso aos nossos vídeos, a todo esse nosso conteúdo compartilhado. Somos estudantes, não somos professores, mas se você quiser e puder contribuir, aí o projeto vai ficando cada dia melhor. E a gente vai aprendendo mais, e você ajuda com que Beto, Lauro e equipe, né, a Marisa, a Juliana, todos nós possamos aí aprender sempre mais, né, João Paulo, enfim, se eu começar a falar de todos aí, daqui a pouco eu esqueço o nome, né, Laurinho? Então, para a gente não se esquecer, nossa gratidão a todos os corações amigos que vêm aqui dar, de maneira direta ou indireta, a sua contribuição para o nosso avanço. Que seja ela em conhecimento, que seja ela pecuniária, né? Que seja ela com boas vibrações aí, com bons sentimentos. Na presença dos bons espíritos e de Deus, começamos mais um encontro do principiante espírita Lauro Rodrigues. Olá, Beto, olá, pessoal, muito bom mais uma vez estar aqui nesse encontro ao meio-dia, né, nas terças-feiras, e como o Beto bem colocou, só estudando esses pequenos opúsculos, nós apreendemos muito conhecimento, muito aprendizado. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar uma palavra que tenho certeza que para a grande maioria dos espíritas ela é desconhecida. Eu até vou me incluir nessa grande maioria. E é segundo, como já foi dito anteriormente, segundo o Espiritismo. Então, quando alguém chega e diz assim, por exemplo, no mundo espiritual, os espíritos estão em esferas diferentes. Aí você pode... segundo o Espiritismo, essa designação, ela não é interessante. Segundo o Espiritismo, o melhor é empregarmos a escala espírita. Então, nós vamos situar o espírito dentro da escala. Se é um espírito de uma envergadura elevada, espíritos puros, então são espíritos de primeira ordem. Olha que legal que fica. Não, se são espíritos que ainda estão na fase inicial do seu processo, então são espíritos lá da terceira ordem,
quer dizer, a gente começa a ter um entendimento melhor. Assim, empregar, por exemplo, para a questão do espiritismo, espiritista, espírita. Vamos empregar melhor entendimento. E tudo isso nos ajuda, como, por exemplo, também o espírito elementar. O que é o espírito elementar? Olha, segundo o espiritismo, é ele em si mesmo, e vamos abstrair a ideia, vamos abstrair o invólucro fluídico. Aí alguém pode dizer, é a alma. Sim, também já chegamos aí num ponto comum, a alma. Mas vamos empregar a palavra, então, para o espírito elementar, pois que alma, ela já tem um entendimento para o vulgo, vários entendimentos. E para o espiritismo, empregar. Olha, hoje eu já mudaria o meu discurso, né, baseando-me no o que é o espiritismo, o capítulo 2, quando vai tratar espíritos, quando Kardec vai fazer essa distinção. De alma, um ser simples, um ser duplo, espírito, pois que está envolvido, esse ser simples, envolvido com o invólucro fluídico, perispírito, e o ser trino, quando a alma e o perispírito, que formam o espírito, está ligado a um corpo físico, o homem. Então, olha, hoje se perguntar para mim, Laura, então podemos dizer alma? Podemos, mas vamos usar então o espírito elementar, porque é uma coisa segundo o espiritismo. Mas aqui tudo está em fase de construção de conhecimento, mas eu acredito que eu estou no caminho certo. Beto, se eu tiver me equivocado em algum ponto, por gentileza, faça suas reparações aí, tá? Lauren, sem reparação, né? Aqui a gente só lembrando, então, né, que nós também aprendemos sobre escala espírita, né? A importância das palavras espírita, espiritismo, espiritista, segundo a doutrina espírita, né? A questão do espiritualismo como conceito diferente, né, do espiritismo, e portanto, isso que o Lauro falou é muito importante. Vamos para o nosso compartilhamento aqui, no vocabulário espírita, né, que a palavra que o Lauro tem, né, é estereotita, e eu tenho aqui no meu estereológicas, né? Aí, quando o Lauro for tratar aqui, eu vou para a tradução, né, para o francês, para a gente ver nesse vocabulário aqui qual das palavras que está mais correta, né? Então, o que eu tenho aqui é estereológicas, do grego estéreo, sólida, e o Lauro traz estereotita, do grego estéreo, sólido. Aparições que adquirem as propriedades da matéria resistente e tangível, disse por oposição às aparições vaporosas ou etéreas, que são impalpáveis. A aparição estereológica apresenta temporariamente à vista e ao toque as propriedades de um corpo vivo. Lembrando aqui, né, Laurinho? Então, ela vai apresentar um certo calor, vai, na hora que houver o toque, apresentar uma certa pressão, parecendo que está exercendo uma força, mas isso tudo aí, Laurinho, como é que o espírito também faz isso, né? Então, seria importante falar um pouco disso. E aí, enquanto você está trazendo a explicação, eu vou ver se consigo aqui saber qual das duas expressões está no francês. Beleza, Beto. Bom, primeiro, vamos partir aqui da ideia. Deixa eu voltar aqui. Isso, por aqui. Isso. Vamos partir aqui da ideia como que se dá a aparição tangível. Depois a gente trata da questão do como está na tradução do Beto, estereológica, e na minha, estereotita. Tá? Mas primeiro, como se dá o fenômeno da aparição tangível? O espírito, ele precisa se utilizar de um médium, e esse médium tem aptidões, ou seja, dele emanam fluidos que proporcionam ao espírito, que capacita o espírito a usar esses fluidos para fazer com que o seu perispírito se torne tangível.
Essa tangibilidade, ela é momentânea, é de acordo com a vontade do espírito, ela pode desfazer-se instantaneamente, tá? Então, ela não é um corpo duro, sólido, coeso, como se emprega a palavra materialidade ou materialização. Algo material está sólido, fundido, coeso, precisa de um certo grau de força, de energia, para que se desfaça. Na aparição tangível, ou agora usando estereológica ou estereotita, até o Beto trazer para a gente o melhor assim empregado, essa formação, eu estou empregando aqui a palavra formação, ela se desfaz instantaneamente. Mas, enquanto está ali formada, nessa forma tangível, você pode tocar, sentir o calor, sentir sudorese, perfume, todos veem, pois que não é uma aparição fluídica, vaporosa. Quando é uma aparição fluídica, vaporosa, somente a pessoa dotada dessa faculdade, que é a faculdade de ver, é que vai poder ver. Então, o espírito se apresenta a uma única pessoa, que é o médium chamado vidente. Tá, pessoal? Agora, quando há, nesse caso, a estereológica, ou aparição tangível, como Jesus se apresentou para todos os seus apóstolos, vamos lembrar, Jesus em 2 momentos se apresenta. Em primeiro momento, para Maria Madalena, quando ela vai tocar, falou, não me toca, né? E ele, com certeza, ali, eu estou especulando, depois quero ouvir o Beto, e vocês aí, deixem um comentário o que vocês estão, qual foi a impressão de vocês a respeito dessa narrativa no Evangelho. Naquele momento, Maria estava usando a sua vidência, mas como ela não compreendia, logo ela acreditou estar vendo Jesus, né, em carne e osso, entre aspas. Depois, no segundo momento, Jesus se apresenta para todos que ali estavam naquele recinto, que são os apóstolos. E que, inclusive, Tomé o toca. Tomé sente a ferida de Jesus. Então, percebam que, no primeiro momento, eu acredito Jesus ter se apresentado de uma aparência fluídica, e depois, no segundo momento, essa aparência tangível, que nós vamos usar o nome, empregar o nome agora, estereológica. Beto, te devolvo, se já estiver pronto aí. Não, Laurinho, na verdade aqui eu estou buscando essa obra do francês, mas eu não estou encontrando no momento aqui para a gente verificar. Mas à medida do que a gente vai falando aqui, eu vou tentar trazê-la aqui para a gente. Eu vou dar uma pesquisada aqui, tá? Enquanto você fala aí. A questão, assim, já está bem fundamentado pelo que você já nos trouxe aqui, né? São, na verdade, essas aparições que vão adquirir uma propriedade da matéria resistente e tangível. Eu acho importante a gente sempre ter em mente que é uma aparência, e o espírito está usando um conhecimento que está longe da gente compreender. Como é que ele faz isso, como é que é o processo, a gente precisa estudar lá no laboratório do mundo invisível para ter uma ideia. Primeiro, ele está usando os fluidos? Sim, ele está usando seu conhecimento, sua inteligência. Ele está trabalhando com conhecimentos aí de química, de física, do mundo espiritual, obviamente, com aqueles elementos que ele vai ter acesso a partir da atmosfera que o envolve no mundo espiritual. Então, por mais que o universo seja esse universo que tem uma parte que é material e uma parte que é espiritual, nós temos o elemento material de um lado, o elemento espiritual do outro, que eles se interpenetram, né? E que fora disso está Deus que criou tudo isso maravilhosamente. A gente tem que entender que na prática há um objetivo do espírito. O espírito quer, na verdade, demonstrar a existência, a imortalidade, a comunicação, a relação e o caráter moral de todo esse aprendizado, né? Então, aqui
seja estereotito ou estereológico, né? São as palavras que nós vamos utilizar, se a gente conseguir, obviamente, daqui para frente, para falar da aparição tangível. Então, as vaporosas, nós vamos diferenciá-las, né? As aparições vaporosas, nós vamos usar outra maneira de nos referir a elas. Para aquelas resistentes e tangíveis, que até nós temos aí no Museu do Espiritismo, né? Nós temos aquelas mãos que foram tiradas moldes para mostrar, né, gente, que em algum tempo houve aí comunicações do mundo visível com o mundo invisível que trouxeram para nós essa possibilidade de, a partir desse material resistente, desse material tangível, dessas aparições estereológicas, né, mostrar coisas sólidas, ou seja, os espíritos demonstraram que eles possuem uma habilidade de uso de elementos que nós estamos longe de conhecer. Isso me faz recordar, né, a expressão de Jesus, que nós faremos isso e muito mais, né? Porque a gente vai aprender. Ele não estava dizendo que havia mágica, místico, maravilhoso, sobrenatural. Ele estava dizendo o seguinte: conhecimento, gente, ele vai te libertar de um tanto, que tem tanta coisa que você ainda vai se apropriar, que você está longe de conhecer. Eu quero trazer aqui para nós, né, pessoal, aqui no texto, evocação não vamos trabalhar agora, vamos trabalhar depois, quando a gente falar de invocação. Tem diferença essas duas expressões, vamos ver em Espiritismo como é que se dá. Kardec quis tratá-las conjuntamente, ele utiliza lá no livro dos médiuns, né, que se trata do Manual dos Evocadores, né, e também daqueles que vão estudar os fenômenos, né? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na questão da expressão expiação, né? Expiação. Pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. Pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. E aí, gente, começa o Espiritismo tomando aquela forma magistral de Kardec. Olha o que ele vai dizer. A expiação, sofrimento moral, ocorre no estado de erraticidade, como o sofrimento físico ocorre no estado corporal. As vicissitudes e os tormentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação do passado. Vou trazer o Laurinho aqui para a gente começar a conversar sobre isso aqui. Laurinho, então vamos lá. Aqui no nosso encontro, eu acho que a gente já começa, Laurinho, trazendo na palavra de Kardec, no seu breve resumo, tudo aquilo que a gente vem conversando há muito tempo que as pessoas querem colocar nos ensinamentos dos espíritos, nas palavras de Kardec, o que não existe no conjunto de conhecimentos coerentes, de ideias fundamentadas que nos foram transmitidas pelos espíritos, ou seja, na doutrina espírita. Tá certo? Então ele diz assim, de modo geral, o que é uma expiação? Olha, você vai compreender que expiação ela é uma pena suportada pelo espírito que sofre porque ele cometeu falta durante a vida corporal. Falta é canelada? A gente veio para a vida aqui para se relacionar e de vez em quando eu dava uma canelada no Lauro. Será que essa canelada no Lauro, que é a minha falta de educação, minha falta de respeito, minha falta de evolução no plano do caráter moral, será que isso não vai repercutir? Vai. Se eu sou mal educado, eu não vou precisar aprender a ser educado?
E se eu me habituei a tratar com falta de educação, com falta de respeito, o fato de ter que me habituar a certas situações em que eu tenho que reprimir primeiro esse mau hábito para criar uma virtude em mim, que é depois eu falar assim, nossa, mas como eu era um cavalo, como eu era ruim, como eu era equivocado, ou como eu era ruim de bola, né, Laurinha? Só ficava chutando a grama e o pé dos outros, mas a bola que era bom não chutava. Então nós vamos aprender no Espiritismo a tocar a bola devagarzinho, de vez em quando ela vem quadrada, a gente mata no peito, deixa descer pelas nossas coxas, deixa cair no pé, pisa sobre ela, olha para ver para quem você pode tocar, porque não é para todo mundo que você pode tocar a bola. Veja, você pode jogar pérolas aos porcos. Então, como é que você quer tocar a bola do conhecimento espírita para todo e qualquer um? Tem aquele que ele é atabalhoado, ele não vai conseguir compreender e aceitar, porque ele precisa se reeducar. E aí, estudando sobre religião, né, Laura, a gente começa a entender que, de fato, é um laço que religa os seres humanos, porque, na prática, a gente tem se afastado uns dos outros. Então, quando eu discordei de você certa vez da religação, hoje eu concordo que vai nos religar, e não tem nada a ver com religação a Deus, é entre nós, e aí a gente vai promovendo laços, e por um tempo a gente se junta em seita, a gente até se religa, mas por pendores, afinidades, e o objetivo é a gente ter algo, uma doutrina, que vai estar anos-luz de seita, para que a gente possa, de fato, com esses conhecimentos essenciais, aí a gente se ligar fraternalmente, solidariamente a todo e qualquer um, que é amar a todos, da seguinte maneira, fazendo o bem, pelo bem e para o bem de todos, independente do interesse pessoal, ou seja, esse interesse pessoal inexistindo. Então, pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. Não é penoso, Laurinho, eu ter que reeducar a minha fala, como usar um bom talher, como ter uma habilidade para usar uma máquina, como aprender a dirigir e lá tirar a minha habilitação, como você, por exemplo, eu quero aprender a jogar vôlei. Eu tenho que saber tocar uma bola, receber uma bola, o peso da bola, me posicionar na quadra, ter um bom toque para fazer o levantamento da bola. E mais, eu tenho uma destreza corporal que me permita pular, saltar, para poder atingir essa bola quando ela estiver na situação de promover aquele ataque onde você faz o ponto. Então, fazer o ponto aí, nesse modesto exemplo que a gente está buscando aqui, é isso. Você vai ter um sofrimento físico que é penoso, é uma pena. Eu preciso aprender a saltar, eu preciso aprender a ter velocidade, eu vou me cansar muito, eu vou sofrer dor, então não é penoso, é penoso. Só que aí o Kardec vai dizer assim, esse tipo de penalidade, esse tipo de penosidade, ele se dá em dois aspectos. Primeiro, no mundo espiritual, o sofrimento é completamente moral, porque o espírito não tem órgãos, não tem físico, então é coerente com a questão 257 do Livro dos Espíritos. O espírito não tem órgão, não tem corpo físico. O perispírito não sente cansaço, não sente dor. Ah, mas e a fome que ele está dizendo que sente? E a sede? É ilusão. Por quê? Porque o sofrimento lá no mundo espiritual, né, é eminentemente moral. Então, ele sofre no estado de erraticidade, quando ele despojou o corpo físico e está aguardando nova reencarnação. Então, ele está errando ali, indo de um lado para outro, aprendendo, estudando, para poder voltar aqui e aí sim passar para um outro modo de expiação, que é sofrer no estado corporal os problemas, os tormentos de uma vida corporal, fome, frio, calor, relação humana, sentimento de angústia quando é desprezado, quando você despreza, mas não está percebendo que fez isso, quando você foi orgulhoso, e aí você sente aqui parecendo que é um sofrimento eminentemente físico, mas nós estamos falando de coisas também de natureza psicológica, né? Mas ele está no estado corporal, e aí ele está sofrendo tormentos da vida. Então, tudo que na vida for tormentoso para o espírito é expiação. Ô, Lauro, mas e o cara
que está passando algo que para mim é um tormento, mas ele passa tranquilo e para ele tão resignado daquilo que ele não vê aquilo como um sofrimento. Então não tem também o ponto de vista de cada um? Tem. Tormento é o que você sente como tormentoso. Porque às vezes muita coisa é tormentosa, mas a pessoa vem aqui e fala, não é. O Cristo, Jesus, ele passou vários tormentos, mas a maneira de reagir a esse tormento foi diferente. Então ele sofreu dor no corpo quando foi atingido pela maldade humana, do ponto de vista do sofrimento causado no corpo dele, físico, sim, ele sofreu dor, o sangue era real, tudo ali era real, né? Agora, para ele, foi apenas algo que ele perpassou, que não era expiação, que não era prova. Mas, do ponto de vista físico, é um sofrimento, do qual ele não necessitava. Então, não era algo expiatório que ele precisava. Mas, do ponto de vista de entender o que o Kardec diz, na minha opinião, especulo no sentido de que se tratava de uma expiação, porque é um sofrimento físico. Então, eu não posso diferenciar ele. Agora, eu posso diferenciar da maneira que ele sofreu esse processo expiatório de dor. Para mim é dor, para ele é dor. A dor para nós é expiação terrestre, é vicissitude, é tormento. Agora, do ponto de vista, foi resignado. Ele estava em missão, ele não sofria nada de atração moral e irresistível da matéria, fazendo com que ele quisesse se vingar e retribuir o mal com o mal. Não, ele retribuiu o mal com o bem. Ele entregou o bem para aquele mal que ele recebeu. É a forma, Laurinho, que eu percebo essa questão aqui. E aí ele vai dizer que para nós é o duplo caráter, né? O sofrimento no corpo aqui, então tudo que a gente perpassa aqui na vida, ela tem o caráter de ser expiatória ao mesmo tempo que é prova, porque se eu me resignar, se eu conseguir passar, se eu adquirir essa habilidade, para o futuro eu estou subindo aí um grauzinho, é prova, né, para o futuro. Agora ele vai dizer que tudo isso que eu passo é em relação ao passado. Então eu vou dar um dado aqui especulatório e passo para você. Por que o sofrimento na matéria é a expiação do passado? Ora, porque se eu tivesse atingido o grau naquela vida, eu não precisaria retornar, não teria necessidade da reencarnação para poder continuar aprendendo. Se eu tivesse andado mais rápido, eu não sofreria essa expiação do passado. Mas a expiação do passado é porque eu não atingi o que eu precisaria conhecer. Por isso que maldade é ignorância. Bom, essa é a forma que eu interpretei e passo para você. Não, Beto, eu concordo e digo assim, né, tentar acrescentar no que você já bem colocou. O sofrimento físico para o espírito vai dar... está em relação ao seu grau de inferioridade. O quanto ele se dedica às coisas do mundo. Então, veja, ele encarna como qualquer um outro vai encarnar, ou reencarnar. Mas as vicissitudes da vida para ele se tornam um tormento. Por quê? Porque a vida dele é toda só material. Então, qualquer vicissitude para ele como espírito, não tem forças moral para enfrentar aquela vicissitude, como você bem colocou, resignado. Então, isso é uma expiação. Porque ele está impondo a ele um sofrimento de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu desenvolvimento moral, intelecto moral. Agora, se a gente pega... Você citou Jesus, eu não vou usar Jesus, não. Se você já pega alguém que avançou e que não se detém às coisas do mundo, ele vive uma vida, uma condição mais espiritual, quando ele encarna, ele enfrenta as mesmas vicissitudes que o outro? Sim. Porém, com serenidade, ele não empaca para ficar reclamando, para ficar brigando com todo mundo, brigando com Deus, ele avança. Então, numa outra existência, a sua condição de espírito novamente reencarnado, ela será mais branda. Por quê? Porque ele já lida com isso melhor. Ao passo que aquele outro tem que ficar novamente lá, remoendo aquilo,
porque ele está sempre ligado às coisas do mundo. Então, ele vai estar sempre espiando. Mas e aí Kardec lá no Céu e Inferno, ele vai dizer assim no capítulo 8, que o espírito agora, tomando consciência do que o faz sofrer, o seu sofrimento moral, ele agora vai espiar. É a mesma ideia. Ele vai escolher um gênero de prova, no qual coloca ele em contato com o corpo físico ou um meio mais penoso, porque ele quer provar para ele a sua força para passar diante daquela prova que ele escolheu resignadamente. Mas estando no mundo físico aqui, a condição é penosa. Aí eu lembro bem aquilo que você acabou de dizer, se referindo a Jesus. Jesus teve uma condição penosa aqui. Desde que ele se encarnou aqui, como ser humano, ele tinha todas as necessidades. No ápice da sua vida ali, no momento da sua morte, né, da sua crucificação, ele foi ultrajado fisicamente, né, falando como qualquer um outro. Mas ele estava sereno. Mas a dor existia, com certeza. Beto. Muito, muito bom, Lauren. Então, aqui, nós vamos, então, trazer aqui, se é que nós temos aqui, né? A sua palavra lá, Lauren, é estereotipa, né? Isso, e que no francês que eu achei é realmente estereotite. Tá. Então, você tem aí... Tá, mas onde é que você... Tá. Estereotite. Entendi. Então, você encontrou aí isso, né? Eu estou encontrando uma aqui, mas eu não estou vendo essa palavra aqui. E eu fui traduzir o estereotite do francês para o português, não traduz, continua estereotite. Estereotite. É uma expressão pouco utilizada, né? A erraticidade, espírito, depois espírito elementar, espírito familiar. Aí, antes de evocação, eu encontro espíritos fopês, né? Aqui. Então, deixa eu ver aqui na tradução, para ver se é essa. Instruções práticas. Roberto, eu acho que se você está indo no francês no vocabulário, você vai ter que ir lá direto no S. Eu também estava fazendo igual você. Spirit, familiar lá, por exemplo. Depois, estereotite com S mudo. Foi assim que eu achei. Então esse é o problema aqui, no meu caso. Aqui. Então, deixa eu chegar lá na frente, onde você está mencionando. É isso aqui, gente. Estudo é isso. A gente tem a dúvida, a gente tem que parar e tentar resolver a dúvida. Mas vocês não poderiam fazer isso no outro momento? A dúvida apareceu agora. Então, nós vamos fazer agora. Né? Beto, enquanto você procura aí, você usou a ideia do futebol como sendo penoso. Você está gravando série de vídeos de você malhando, né, para você melhorar a sua condição física, saudável, mental, né? De certa forma, é penoso, né? Eu pratiquei, então você ele cansa, você sente dores, um desconforto, principalmente no início. Depois isso te traz um bem-estar, é claro, né? Mas veja bem, do ponto de vista de que durante aquele exercício ali é penoso, você vai dizer, então eu estou espiando. Sim, naquele momento você está espiando. Agora, como você vai ficar reclamando? Malhando lá e reclamando, aí sim é uma expiação. Mas quando você está ali com prazer, porque você sabe que vai obter bons resultados, aquilo que é penoso passa a ser até prazeroso quando você obter o resultado que você almeja. Beto. É isso aí, Lauren.
Eu fui aqui agora, né? Então, olha que interessante, Laurinho. Eu fui aqui numa ideia da exteriologia, que seria a palavra que eu tenho, tá? E olha o que fala. Também chamada de morfometria. Olha para você ver onde que a gente foi, né? Aquilo que é morfológico quer dizer que trata da forma humana, por exemplo, tá? É um conjunto de métodos de quantificação de estruturas morfológicas, constituindo-se um instrumento valioso na avaliação de resultado de trabalhos experimentais, né? Então, está me induzindo a pensar em forma corporal. Faz sentido, né? Só que aí é morfológico mesmo, né? Seria bem interessante aqui essa questão. Na definição, né, do exteriológico, né, que concerne a exteriologia, né, então nós vamos aqui na exteriologia para ver o dicionário o que ele vai nos trazer, né? Ele diz assim: olha, Laurim, estudo das partes sólidas dos corpos vivos. Vamos ver aqui, o seu é estereotita ou estereotite? Estereotita. Na busca por essa palavra estereotita, nós vamos encontrar estereótipo, estereotipado, estereotipia, estereotípico, estereotipada, estereótipos, estereotático, estereotipias, e tudo, Laurim, que diz respeito a isso que nós estamos tratando aqui. Estereótipo é como se fosse uma aparência, né? Então, acho que bem legal essa questão aí do que a gente buscou. Acho que ambas as palavras aí estão em conformidade. Do francês para o português, né? Do francês, estereotite, né, Lau? Estereotite. Estereotite. Eu encontro o estereótipo, né, também aqui, estereotite. Então, olha, bacana, legal. O que a gente aprendeu com isso aqui, para quem não está entendendo, né? Nós fomos no significado da palavra, porque a minha tradução e a do Lauro tinha divergência. As duas remetem a situações de morfologia, e morfologia seria uma estrutura de forma, e a gente usa essa questão de morfológico para dizer da forma humana, né? E a gente até fala que o ser humano, pela sua estrutura morfológica, ele vê a divindade como também um rei sentado num trono, então dá um estereótipo, dá uma estrutura morfológica como se fosse um ser material, né? E aqui a gente aprendeu que não, que ele tem uma, né, no termo que a gente estudou, que seria referente àquilo que a gente convencionou chamar de aparição tangível, mas que ele tem ali uma aparência morfológica quase que de um ser humano, só que ele é uma criação fluídica, bem sólida, dá uma aparência de solidez, por isso a gente vai agora entender naquelas explicações do Lauro, né? Por que tem a pressão da mão, o calor, tudo aparência, mas é porque o espírito usa do mundo espiritual com todos os elementos, aquilo que o proporciona dá uma solidificação na aparência, para que ela, então, tenha todos esses aspectos morfológicos, mas que elas não são duradouras do ponto de vista... senão a gente teria um monte de espírito aí andando, né, Laura? E nós não temos isso. Aquilo é apenas para mostrar como a gente está longe de conhecer as possibilidades do uso do laboratório do mundo espiritual. E elas diferenciam das gasosas, daquelas vaporosas, daquelas que você toca e ela desvanece. Esse não, esse você pode tocar, porque ele vai te dar uma oportunidade, né, de você, então, começar a querer estudar. Acho eu, Laura,
que o Crookes, quando das suas investigações, estava diante disso, porque foi aquelas que ele conseguiu pesar. E aquilo que se convencionou chamar de materialização de espírito do Ernesto Bozano não era mais do que essas aparições aí que são exteriológicas, que são, na verdade, com aparência de sólido, e que aí sim eles puderam estar diante de situações tais que eles, sem ter outras palavras, falam assim, não, isso aqui é matéria, estou pegando, está me apertando, né? Estou sentindo, é matéria. Não, não é materialização. É uma aparência que, com um certo tempo, pela habilidade do espírito com os fluidos, ele consegue dar essa aparência aí. Mas falei demais, passo para você concluir, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Muito bom mesmo. Veja o que é a gente ir pesquisando, né, pessoal? E isso, você que está nos assistindo agora, tome isso como base. Não é porque o Lauro está falando, o Beto está falando, que é. Não, pesquise, corra atrás. De repente você vai falar assim, nossa, o Lauro se equivocou aqui, segundo o que eu estou pesquisando. O Beto falou um negócio aqui que não está em acordo. E você acaba contribuindo, trazendo isso para a gente, porque aí, de fato, a gente vai pesquisar novamente, ver onde pode ser que nós nos equivocamos. E se nos equivocamos, a gente vai corrigir, porque nós estamos aqui estudando, e isso é importante. Tá bom, pessoal? Quero lembrar, mais uma vez, que às 18 horas, hoje, temos nosso encontro para o estudo continuado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos encontramos daqui a pouco, pessoal, para esse estudo, tá bom? Abraço a todos.